Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino de Sumaré. E como a nossa página aqui está dizendo, hoje a gente vai ter a TPC de linguagens e suas tecnologias. No caso, como alguns já me conhecem, já devem ter me identificado, né? Eu sou a Sueli, PEC de Educação Física. A gente não se vê há um tempo, mas estamos retornando agora. Dentro da diretoria de ensino, nós temos a área de linguagens e nós temos todos esses PECs que vocês estão acompanhando aí a leitura comigo, que é o Alexandre, que é de língua portuguesa, a Ângela também, e o Clemilson, os três de língua portuguesa, a Tatiana também, que todo mundo conhece, de arte, e eu, no caso de educação física. Ok? Na verdade, a gente vai conversar um pouquinho sobre educação física hoje, nesse foco de leitura e escrita, abordagens nos componentes da área de linguagens, né? É muito importante ressaltar aqui que a educação física ela faz parte da formação geral básica, ela faz parte da parte dos itinerários formativos, que é o aprofundamento curricular, e nós não podemos esquecer que nosso aluno, nosso estudante de educação física, ele também é um cidadão. Então, a partir desse princípio, nós temos que entender que ele é leitor e que ele precisa realizar essa leitura, ele precisa fazer essa interpretação, né? Então, a gente vai fazer uma abordagem voltada à leitura e escrita, não esquecendo, com certeza, do nosso componente curricular educação física, que é tão importante na vida dos nossos estudantes, principalmente agora nesse retorno da pandemia, esse contato que eles têm na quadra, que eles têm com o professor e tudo mais, beleza? Então vamos lá, nossa pauta. O que nós vamos conversar um pouquinho hoje? Nós vamos falar das dimensões do conhecimento, da unidade temática, do objeto de conhecimento, que, na verdade, o objeto de conhecimento é o conteúdo, não deixa de ser a mesma coisa, mas o currículo nos traz essa nomenclatura. Então, é muito importante que ela seja incorporada em vocês, né? Aí eu vou trabalhar o objeto de conhecimento do meu aluno e implicitamente você já sabe que isso é o conteúdo. Muito importante isso, está lá no nosso currículo. As habilidades do primeiro bimestre e a gente vai falar da sequência didática. E dentro disso aqui, dessa pauta, é claro que vai ter o quê? O nosso currículo paulista, eu não posso deixar ele de lado, né? Em todos os momentos, quando a gente vai trabalhar, seja em educação física, ou seja em qualquer componente curricular, nós não podemos esquecer que nós temos um currículo vigente, ok? Aí os objetivos aqui apresentar o currículo, apresentar as dimensões do conhecimento, apresentar as unidades temáticas e os objetos de conhecimento, as habilidades, que no caso nós vamos trabalhar com a do primeiro bimestre, e eu vou colocar alguns planos de aula, que não são fórmulas, não é uma receita, são só sugestões para que vocês tenham um norte. De repente estou com dúvida e vou lá olhar como é que está desenvolvido esse plano. Tá? A configuração dele pode ser da maneira que a escola escolheu, né? Eu trouxe uma configuração aqui que eu achei interessante, que ficava mais claro para vocês, mas a gente vai conversando sobre isso futuramente aqui. E para falar de tudo isso, eu não posso esquecer disso aqui, ó, a Base Nacional Comum Curricular, né? O nosso currículo, ele é embasado totalmente na Base Comum Curricular, porque a gente tem que ter um ponto de partida, né? E aqui mesmo ele diz, ó, um documento de caráter normativo, né? Então, um norte para que a gente construísse o nosso currículo, né? Que todas as pessoas que foram convidadas, se predispuseram aí construir o currículo, né?
que teve todo aquele processo lá atrás de fazer perguntas para os alunos, para a nossa população e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que elas vêm daqui, da base comum curricular. E ela fala, aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas. Então, diante da BNCC, nós temos quem? Nosso currículo paulista, que é apresentado dentro do site da IFAP, o currículo do ensino médio e dos anos do ensino fundamental, onde estão inseridos os anos iniciais e o Fundamental 2, que é o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Às vezes a gente esquece a nomenclatura, mas é isso. Tá? Então, ele foi realizado, ele foi elaborado pela Secretaria de Educação, para todas as séries, para a rede estadual, né? E dentro desse currículo estão todas as informações que a gente precisa para desenvolver uma boa aula, para a gente desenvolver as habilidades dos nossos estudantes, elas são norteadas por esse currículo paulista, tá? E o que tem de tão importante dentro desse currículo paulista que nos remete a desenvolver essa boa aula? Uma delas são as competências, né? Que eu poderia trazer aqui para vocês várias nomenclaturas, várias falas de autores, de o que são competências, o que são habilidades, mas eu resolvi trazer nessa resolução 3 aí, que está no artigo 6, que a competência ela fala que é mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Para que eu tenho que desenvolver tudo isso? Para que eu tenho que ter conhecimento? Para que eu tenho que ter habilidade? Para que eu tenho que ter valores? Será que é preciso tudo isso para eu ser uma pessoa integral, né, com informações, que eu busque informações, que eu construa, que eu faça parceria com outras pessoas? O que será que ele está pedindo aqui para a gente? Será que tudo isso? Né? Será que eu consigo entrar no mundo do trabalho se eu não tiver essas habilidades, por exemplo, de valores? Eles estão me falando de valores aqui agora. E quando a gente vive em sociedade, a gente tem que ter alguns valores. Alguns a gente aprende em casa, que a gente já traz, outros a gente já traz de casa e desenvolve um pouquinho mais na escola, outros a gente não consegue desenvolver em casa, a gente vai aprender na escola, e por aí vai. Aqui tem uma fala da competência, né? Direitos e objetivos de aprendizagem presente na lei do Plano Nacional de Educação. Não podemos esquecer do Plano Nacional de Educação também, que tudo isso está sendo desenvolvido, Base Nacional Comum, currículo, ele está nesse Plano Nacional de Educação. Como que a gente vai formar o nosso estudante? Aí embaixo vem habilidades, conhecimentos em ação, com significado para a vida, expressas em práticas cognitivas, profissionais, socioemocionais, atitudes e valores continuamente mobilizados, articulados e integrados, como eu falei anteriormente, né? A gente precisa construir tudo isso para ser um cidadão, né? Para a gente iniciar, eu trouxe uma competência de educação física, que é a competência 10, que está dentro do currículo: experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Palavra que a gente sempre ouve, né? Que está muito na mídia, que está muito dentro das nossas escolas, está muito dentro das nossas escolas, porque hoje a gente precisa formar esse aluno autônomo que consegue construir
toda a sua trajetória de vida, né? E lá dentro do currículo em ação, do currículo paulista, nós temos as dimensões do conhecimento. O que é? Vamos lá. A gente precisa conhecer as dimensões do conhecimento. É muito importante essa releitura, essa leitura, né, de todas essas dimensões, para a gente, às vezes, entender por que a nossa habilidade está pedindo aquilo, por que está sendo desenvolvido aquilo no caderno, né? Então, se eu pegar a primeira dimensão do conhecimento aqui, que seria aprender sobre. Aprender sobre. O que significa tudo isso, né? O que eu tenho que aprender? Aí eu tenho lá, ó, reflexão sobre ação. Então, quando eu pego um conhecimento e eu consigo esmiuçar esse conhecimento, né, através das minhas vivências, que podem ser corporais ou vivências de outras pessoas, né, eu consigo me colocar, né, eu consigo fazer uma análise de tudo isso. Por quê? Vamos pensar aqui um pouquinho. Resolver desafios peculiares à prática realizada. Quando a gente coloca o nosso aluno lá na quadra e a gente coloca eles para jogarem e não fala regra, não fala nada, a gente deixa simplesmente eles jogarem. Será que a hora que eu chamá-los para fazer uma roda de conversa ali, eles conseguem resolver o problema que eles enfrentaram lá dentro da quadra porque não faltava regra? Será que eles conseguem fazer isso? Então, adiante disso, esse primeiro item aí, o item A. O B, aprender novas modalidades. Será que a hora que eu olho aquela modalidade, eu falo assim, nossa, parece que ela é muito parecida com uma outra atividade, uma outra modalidade que eu já participei. Então, ele vai fazer essa reflexão sobre essa ação. Enfim, poderia falar um monte de coisa aqui para vocês sobre isso. Mas eu acho que vai ficar muito longa a nossa fala em relação às dimensões do conhecimento. Análise, né? Por exemplo, um sistema tático. Eu consigo pensar num outro sistema para aquele jogo funcionar melhor, para aquele esporte funcionar melhor? Porque às vezes a gente coloca eles na quadra e a gente chama eles para conversar e fala, nossa, será que não seria melhor fazer desse jeito? Ou o que vocês acham, né? Eles vão analisar o jogo, o esporte. Eles conseguem ter essa leitura dentro da quadra. Essa reflexão é importante. Compreensão. Olha lá. Reunindo saberes que possibilitem compreender o lugar das práticas corporais no mundo. E aí, como que a gente pode pensar aqui? Lendo esse compreensão. Será que se eu colocar o meu aluno dentro de um contexto de bairro, né? Ele fez uma atividade lá que ele já está acostumado a fazer e de repente surge uma prática de um outro lugar, de um outro país, ou de um outro estado. Será que ele consegue incorporar essa fala? Ele vai reunir esses saberes. O currículo ele traz muito isso, ele vai construindo os nossos alunos, nossos estudantes, a partir do bairro, depois ele vai da casa, do bairro, depois ele vai para um outro bairro, ele pega uma cidade mais próxima, e aí a gente vai construindo o conhecimento dele. Então, essa parte das dimensões do conhecimento é muito importante, para a gente poder ler o nosso aluno,
entender como vai ser desenvolvida a nossa aula, ok? Continuando, as dimensões do conhecimento. Aprender a fazer. Experimentação. Olha lá, refere-se aos conhecimentos que não podem ser acessados sem que sejam efetivamente experimentados e a oportunidade de atribuir sentido à experiência. Tem algumas coisas que a gente tem que sentir, né? Tem que ter a fruição também, que é uma das últimas aqui, dimensões. Ele tem que uso e apropriação. O meu aluno, ele tem que sentir, como a gente falei no slide anterior, se ele não entender de uma prática corporal, se ele não participar de uma prática corporal, sentir corpo, né? Porque o vídeo é uma apreciação de vídeo, a leitura é outra coisa, né? A gente vai construindo conhecimento, mas a gente precisa ter a prática. Se eu não entrar nunca numa quadra de voleibol, eu não vou saber o que é a prática do voleibol. Eu tenho que experimentar, eu tenho que sentir. Será que se a bola bater no meu braço vai doer? Será que ela não vai doer? Como é que eu vou me posicionar? Como é que eu não vou me posicionar? Né? Então, são conhecimentos que são adquiridos através da prática, que é uma coisa que a gente adora, né? E trabalhar a prática com os nossos estudantes. Não esquecendo que é importante anterior à prática, a gente tem que dar um subsídio para esses nossos estudantes quando eles chegarem até lá. Continuando, aprender a ser e conviver. Construção de valores, protagonismo comunitário. Isso é muito importante nos nossos alunos. Refere-se aos conhecimentos originados em discussões e vivências no contexto de tematização das práticas corporais, que possibilitam a aprendizagem de valores e normas voltadas ao exercício da cidadania em prol de uma sociedade democrática. Depois que eu aprendi a ser todas as dimensões anteriores, eu vou aplicar isso no meu convívio, de eu ser. Porque antes de eu conviver com as pessoas, eu tenho que ser. Eu preciso ter esse conhecimento quando eu vou entrar numa discussão sobre alguma coisa. Eu preciso ter esse conhecimento para distribuir conhecimento e agregar conhecimento à minha própria construção, né? O protagonismo comunitário, que é muito importante nos nossos alunos, eles são propagadores, né? Podemos usar essa palavra, de conhecimento de tudo. Então, de ações, né, que eles podem desenvolver, por exemplo, brigar para construir uma quadra, um espaço de lazer perto da casa deles. Eles têm força disso. E a gente precisa desenvolver isso neles, esse protagonismo comunitário. Como eu convivo, como eu busco informações, né? Práticas corporais, valores, tudo mais. Ok? Tá, chega de conversar agora sobre dimensões. Vamos entrar um pouquinho mais agora no nosso currículo em ação. Os mapas que foram desenvolvidos através, né, dos nossos currículo paulista e da nossa BNCC. Eu falei um pouquinho disso aqui para vocês, que eu acho muito importante essa leitura. Tá? Posso estar sendo repetitiva? Posso estar sendo repetitiva, mas como disse minha amiga Sandra, uma das construtoras, né, do currículo paulista, às vezes do mais, do mesmo é importante. Né? Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o material de apoio, nós temos, dentro desse site, né, que está aqui embaixo, né, tem um link aí para vocês, nós temos
do ensino fundamental e do ensino médio. Trouxe aqui algumas imagens dos nossos materiais. Então, qualquer material que eu precise, qualquer informação que eu precise, desde habilidades, estão nesses 2 sites aqui. O de cima é do fundamental, e o de baixo é do ensino médio. E aí dentro também tem o currículo paulista, para que a gente possa também pesquisar, olhar, para desenvolver nossas aulas. Vou chamar a atenção aqui para uma coisa, que eu acho muito importante. Quando a gente vai trabalhar na escola, né, quando a gente está iniciando, ou mesmo quando a gente já está há muitos anos dentro da escola, nós temos que partir do princípio que a gente não pode simplesmente focar na série, ano que a gente vai dar aula esse ano. Eu vou dar aula de educação física no 7º ano. Tá, tudo bem, você vai dar aula de educação física no 7º ano. Aí você vai pegar o caderninho lá do 7º ano, vai olhar ele e vai trabalhar o caderno do 7º ano. Mas nós temos que ter em mente que é muito, mas muito importante que vocês façam um resgate das habilidades que foram trabalhadas lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 6º aninho, né? Porque não é simplesmente eu partir do 7º ano. O aluno não está começando no 7º ano. Ele começou lá no 1º ano. Então, ele desenvolveu alguma coisa até aqui. Então, é muito importante ter esse olhar para os nossos alunos. Tá? Então, vamos lá. Dentro do currículo em ação, foi pensada numa distribuição, né? Ele tem uma sequência lógica. Todos os componentes têm uma sequência de desenvolver as habilidades dos nossos alunos, dos nossos estudantes. Para tirar esse aluno ainda vai demorar um tempo, mas tudo bem. Então, vamos lá. Qual que é essa estruturação desse material de apoio? Vamos lá. Eu tenho uma situação de aprendizagem dentro do caderno, ok? Sabe o que seria interessante? Que vocês pegassem o caderno de vocês agora, no momento que vocês estão assistindo essa TPC, e abrissem no primeiro bimestre, né, na sala que vocês estão dando aula, e acompanhassem um pouquinho dessa introdução que eu vou fazer agora. Porque a gente precisa saber também identificar todas essas passagens do nosso caderno. Quando foi pensado esse currículo em ação, não foi pensado fazer, vamos montar, vamos fazer uma sequência de qualquer, você faz do seu jeito, você faz de outro. Não, foi pensado em conjunto, né? Lógico que tem alguns componentes que ele tem uma estruturação diferente dessa que eu estou mostrando aqui. Existe. Mas o nosso currículo em ação de educação física, ele tem exatamente essa estruturação. E é com vocês que eu estou falando, ok? Vou tomar uma água. Vamos lá. Agora, se eu sei que vocês já pegaram o caderno, eu vou continuar, beleza? Então, vamos lá. Situação de aprendizagem. Eu olho lá em cima, primeira situação de aprendizagem para eu desenvolver nos meus estudantes. Tá. Nessa situação de aprendizagem, eu tenho o quê? Eu tenho uma unidade temática. O que é essa unidade temática? Alguém consegue identificar no caderno? Por exemplo, esporte é uma unidade temática. Se eu for buscar lá dentro do currículo, eu vou achar outras unidades temáticas. Corpo, movimento de saúde, ginástica e por aí vai. Então, eu identifiquei lá que a unidade temática é esporte. Aí eu vou identificar o meu objeto de conhecimento. Nossa, o que é objeto de conhecimento? O objeto de conhecimento é o conteúdo que você vai trabalhar. Ué, mas esporte não é o conteúdo? Esporte é o conteúdo. Mas se eu dizer para você que eu vou trabalhar esporte de marca e invasão, eu vou estar pontuando
um objeto de conhecimento, que é o meu conteúdo, certo? Nesse objeto de conhecimento, dessa unidade temática, a gente vai ter o quê? As tão famosas habilidades. Bom, eu vi a unidade temática, eu vi o objeto de conhecimento, aí eu vou olhar as habilidades. Nossa, mas tem 4 habilidades para desenvolver aqui. Como é que eu vou fazer desenvolver isso? Não, tem 3. Não, tem 2. Aí eu vou olhar quais são as habilidades que eu vou ter que desenvolver com os meus estudantes nesse momento. E a partir do momento que eu leio essa habilidade, eu vou ter que ter uma base. Se meus alunos anteriormente desenvolveram alguma coisa relacionada a essa habilidade, será que tem? Como que eu faço isso? Resgata. Vai lá olhar. Não estou dizendo do seu estudante que está ali na sua frente, não. Eu estou falando porque ele também é muito importante, com certeza ele desenvolveu isso, né? Mas eu preciso saber o que foi que desenvolveu. Então, se eu não olhar meus cadernos anteriores, eu não vou saber. E eu preciso saber. E podem reparar que tem uma sequência, todas as habilidades que a gente coloca no caderno tem uma sequência. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais pra frente. Tá, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar lá, eu tenho atividade 1, dentro dessa sequência, situação de aprendizagem, eu tenho a unidade temática, e aí eu tenho o objeto de conhecimento, eu tenho as habilidades, tá, e agora eu vou desenvolver. Então eu vou lá na atividade 1. O que a atividade 1 está me dizendo? O que eu tenho que fazer? O que a atividade 2 está me dizendo? Atividade 3, 4, às vezes tem 5, depende da estruturação do caderno. Aí depois eu tenho uma avaliação e eu tenho uma recuperação. Percebam que a situação de aprendizagem ela é uma sequência didática que tem que ser desenvolvida passo a passo, eu não posso pular um passo. Então, eu tenho que desenvolver a atividade 1, sim. Eu não posso mudar, eu não gostei da atividade 1. Atividade 1, eu acho que desse jeito que está aqui no caderno não funciona. Tudo bem, sem problema nenhum. Você pode procurar isso em outro lugar, em outro momento, num livro, na internet, onde você achar que é mais interessante você desenvolver aquela atividade ali naquele momento. Lembrando que não posso fugir do quê? Da unidade temática e do objeto de conhecimento e as habilidades. Isso elas têm que ser desenvolvidas, ok? Não é um material de apoio? É um material de apoio. Então, eu vou utilizar ele como material de apoio. De repente, eu vou achar que essa sequência didática aqui, eu posso incrementar, adicionar alguma coisa que torne ela mais lúdica, mais interessante, use uma outra metodologia, enfim, da maneira que vocês quiserem. Ela pode ser desenvolvida. Volto a pontuar. Não pode fugir da unidade temática, do objeto de conhecimento e das habilidades. As habilidades têm que ser desenvolvidas no bimestre que ela está inserida. Aí o pessoal às vezes fala assim, nossa, mas lá no currículo eu fui olhar, a habilidade que está lá no caderno não é a primeira que está lá, porque não é uma sequência. As habilidades elas têm números, mas elas não são uma sequência. Elas são desenvolvidas nos momentos oportunos e na série ano pertinente a ela, ok? Então tá. Aí o que eu tenho dentro da situação de aprendizagem? Eu tenho atividade, como eu disse lá, temos 4 atividades ali anteriormente. Como que essa atividade foi pensada para desenvolver? Então, ela tem uma sondagem, ela tem uma problematização, ela tem uma contextualização, ela tem a busca de dados, ela tem a aplicação de conhecimento e ela tem uma avaliação que é o produto final. Já pensaram sobre isso? A situação de aprendizagem ela tem tudo isso dentro dela. Se eu conseguir desenvolver tudo isso, a sondagem, realizar a problematização com o meu aluno, contextualizar, buscar os dados, aplicar o conhecimento dele e realizar a avaliação, com certeza vou ter desenvolvido essa habilidade, né?
Não vou me aprofundar aqui, porque eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas eu queria que vocês vissem essa estruturação, porque às vezes a gente faz tudo isso aqui, mas a gente não tem, às vezes, ele físico, né? Esse olhar, né? Então, eu achei interessante trazer isso aqui para vocês. Daí, pensando tudo nisso que eu falei para vocês até agora, da sequência didática, da situação de aprendizagem, trouxe aqui um mapazinho mental, bem tranquilo. E quando a gente tem esse olhar lá também do mapa mental, que a gente constrói isso, a gente tem mais clareza quando a gente vai trabalhar e vai desenvolver alguma coisa com os nossos estudantes. Então, o que eu preciso? A sequência didática, né, ela é formada por uma situação de aprendizagem, que tem no nosso caderno, já identificamos. Que ela tem o quê? Ela tem as etapas. Não temos etapas aí dentro do caderno? Se vocês abrirem agora, vocês vão ver que tem. Ok? As etapas, nós temos que fazer o quê? Levantamento de conhecimentos prévios. O que será que é esse levantamento de conhecimentos prévios? Será que é a sondagem? O que mais? Eu tenho que sensibilizar o meu aluno? Eu tenho que contextualizar? Será que adianta eu falar para o meu aluno alguma coisa que não está dentro do contexto dele, que ele ainda nem aprendeu nada ali? Vou falar uma coisa totalmente fora dele, que ele não entenda, que ele nunca ouviu falar e que ele não consegue fazer relacionamento com nada que ele aprendeu até agora. Será que eu consigo? Então, primeiro eu tenho que contextualizar, tenho que trazer meu aluno. Porque eu estou com um problema, olha lá. Tem um problema lá embaixo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter o conhecimento prévio desse problema, eu tenho que fazer levantamentos, eu tenho que sensibilizar meu aluno sobre esse problema, tenho que contextualizar, eu tenho que apresentar esse problema para ele. Olha, isso aqui está acontecendo assim, como que nós vamos resolver? Eu tenho que discutir. Será que eu consigo discutir com meu aluno? Como é que eu discuto com ele? Será que eu faço o quê? Inferências de questões, de perguntas? Que estratégia que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a sala de aula invertida. Eu vou usar rotação por estação. Não, eu vou usar uma aula expositiva dialogada, vou colocar uma roda de conversa. Enfim, você pode usar infinitas metodologias. Importante que ela seja efetiva. A gente às vezes tem que mudar a metodologia porque de repente o nosso aluno ele não consegue entender daquela forma, né? Então nós temos que falar com eles de uma forma diferente, que seja mais próximo da realidade dele, né? Aí eu preciso propor soluções para esse meu aluno. Você foi jogar lá voleibol e vocês deram 20 passes. Você acha que tá certo isso? Será que se você diminuir, né, se menos pessoas baterem na bola, vai melhorar o jogo, a intensidade, né? Isso falando de voleibol. Isso eu posso colocar em qualquer outra situação. E aí, nessas situações de aprendizagem, tem as atividades, né? E a gente vai desenvolver isso, com certeza, nos nossos estudantes. Pensando em tudo isso, esse próximo slide eu trouxe algumas habilidades para vocês. Como a gente falou anteriormente, das habilidades que vêm sendo construídas durante o tempo dos nossos estudantes na escola. Isso aqui está no currículo paulista, ensino fundamental. Olha lá, unidades temáticas, o ano, as habilidades e o objeto de conhecimento. Está escrito conteúdo? Não, sendo objeto de conhecimento. Então, dentro do nosso currículo, a nomenclatura é essa. Então, vamos lá, ó. Eu trouxe para vocês aqui, desde o terceiro aninho, os nossos estudantes eles vão aprender no esporte. Mas como? Em jogos pré-desportivos. Olha lá. No caso, essa habilidade, ela fala experimentar e fruir. Olha lá, ele vai experimentar, ele vai sentir, ele vai ter sensações diferentes. Se ele
correr, se ele brincar de taco, se ele brincar de rouba-bandeira, seja qual for o jogo que ele vai realizar aí. Dentro do caderno do terceiro ano tem uma sequência didática, tem várias situações de aprendizagem que vai desenvolver essa habilidade aí. Mas eu trouxe, olha lá, jogos pré-desportivos de campo e taco e de invasão. Na terceira série era o quê? Experimentar e fruir jogos pré-desportivos de campo e taco e invasão, identificando elementos comuns e reconhecendo a importância do trabalho em equipe para o alcance de um objetivo comum. Aí eu olho para essa habilidade, aí eu vou dar uma atividade para eles lá, vou dar um jogo. Vamos jogar rouba-bandeira. Tá. Vamos jogar rouba-bandeira sem nenhuma regra. Vai acontecer o quê? Vai acontecer um monte de braço quebrado, cabeça com galo, várias coisas. Então, eu tenho que inferir algumas regras. Coloco pequenas regras lá para eles. Tá falando aqui trabalho em equipe, não tá? A atividade de rouba-bandeira, ela é um pré-desportivo muito importante, muito bom para ser desenvolvido dentro da escola. Lembrando que, lógico, a gente tem que tomar os devidos cuidados, né? Porque algumas regras é interessante a gente colocar para que as crianças não se machuquem, os nossos estudantes não se machuquem. Enfim, mas olha lá, ó. Importância do trabalho em equipe. O rouba-bandeira, se não tiver equipe, ninguém trabalha. Não existe jogo. Tem que existir esse trabalho em equipe. Então, a gente inicia um pouquinho com eles e eles vão conseguindo, com o tempo, eles vão desenvolvendo esse trabalho em equipe conforme as regras que você vai colocando, né? Vai facilitando a vida deles também, porque é importante facilitar a vida deles, que eles brinquem com prazer, porque eles brincam com prazer e aprendem brincando, isso é o mais importante. Aí vamos lá, quarto ano. Experimentar jogos pré-desportivos de rede, parede e invasão. Olha, coloquei mais um esporte aqui. Anteriormente eu coloquei jogos de campo e taco e de invasão. Agora eu estou de rede, parede e invasão. Opa, rede, parede. É outra modalidade, no caso, entre aspas aqui. Que jogo não tem modalidade. Mas é um jogo, né? Então, vamos lá. Aqui ela pede para criando estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. Olha aí, aqui a gente vai despertar também nos nossos estudantes as mudanças. Você tem algum jogo que você acha interessante, que seja de rede, parede ou de invasão, que você já brincou em algum outro momento da sua vida, e ele vai te falar se ele participou ou não, se ele teve ou não. Às vezes nem tem, ninguém vai te falar isso, mas aí você dá uma sugestão e coloca algumas regras. E aí, olha, eu acho que a gente podia mudar algumas regras. O que vocês podem fazer de diferente aí? E aí a gente vai construindo o conhecimento dele. Né? Ele já teve jogo de invasão lá no terceiro. A hora que ele chegar aqui no quarto ano, ele já vai até saber o que é jogo de invasão. Né? Aí chegou no quinto ano, vamos lá. Experimentar e fruir esporte de campo, taco, olha lá. Mas o que está dizendo agora a nossa habilidade? Rede, parede, comparando seus elementos comuns, criando estratégias individuais e coletivas básicas para a sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. De novo aparecendo o protagonismo, aqui no quinto ano. Mas aqui ele está dizendo, comparando seus elementos comuns. Será que eu consigo fazer isso, se eu fizer uma comparação? Pegar dois jogos e colocar, será que meu aluno consegue identificar? O que tem de comum nessa atividade? Ou nesse jogo?
Ah, tem tal coisa. No jogo de rouba-bandeira, a gente tem que roubar a bandeira lá e tem que voltar aqui, mas se alguém pega a gente tá, tipo, queimado. Mas será que se eu brincar de um outro jogo, por exemplo, a queimada, vai acontecer o que comigo se eu jogar queimada? Ah, eu vou ser queimado, vou sair dali. O que tem em comum ali? Tem trabalho em equipe? Tem. Não tem trabalho em equipe? Tem os dois. Tem regras? Tem os dois, tem regras. O que mais tem em comum os dois? Tem bola? Tem bola. E assim sucessivamente a gente vai construindo o conhecimento deles. Não fiquem irritados comigo, tá, gente? É que eu gosto de, às vezes, repetir algumas falas, porque eu sei que para todo mundo é muito difícil, às vezes, desenvolver uma habilidade e ter esse olhar, né, para o nosso estudante. A gente tem 35, 38 alunos, 40 alunos numa sala, e para ter esse olhar, a gente também tem que ter o olhar para eles, né? O olhar também individual, porque se eu identifico que eu tenho um aluno que ele não consegue identificar o mínimo, eu vou ter que fazer um resgate disso aí, né? Até eu chegar e conseguir desenvolver a habilidade. E eu estou mostrando desde o 3º ano, porque eu falo que é importante esse desenvolvimento. Porque se chegar no 6º ano, falar assim, experimentar e fluir esportes, marca, invasão, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Eu vou começar a trabalhar desde o 6º ano, não sei nem o que ele tem anteriormente. Mas quando eu vou fazer minha aula, eu tenho uma sondagem. Sim, eu tenho. Mas quais são as habilidades que foram trabalhadas? Como elas foram trabalhadas? Que maneira ela é desenvolvida? Isso é muito importante de ver, tá? Esse resgate, esse retorno. Então, olha aí, no 6º ano nós temos mais 3. Esporte de marca e evasão, esporte de marca e evasão, todos eles, no 1º bimestre. Essas 3 habilidades são do 1º bimestre. Aí, continuando, eu vou lá para o 7º, 8º e 9º ano, né? E as habilidades de esporte menores, esportes de precisão e técnico combinatórios. Será que eles aprenderam isso lá na 2º, 3º, 4º, 5º ano? Será que aprenderam? Com certeza aprenderam. Com certeza eles tiveram essas habilidades lá. De esportes técnico-combinatórios e de precisão. Com certeza vocês deram aula de ginástica artística para eles lá. Ginástica rítmica. Precisão. Será que eles, algum dia lá, quando eles eram crianças, piquitico lá, será que eles brincaram de acertar a bola no alvo? Então tem que ser feita essa reflexão quando a gente vai trabalhar com os nossos estudantes. Aí chega no 8º ano, é esporte de rede de parede e campo e taco. De novo, olha lá, vem trazendo isso. Onde estava o esporte de campo e taco? No meu 3º aninho, no meu 4º aninho. Como que eles desenvolveram isso? Aí no 9º ano tem esportes de invasão e de combate. Isso ele estava vendo lá no caderno do 2º aninho, não tem esportes, não tem lutas. Quando foi pensado o currículo em ação também, a gente achou que o 2º aninho eles eram muito pequenos, né? E o currículo não traz lutas, né? Então, foi construído de uma maneira assim, pensando realmente na faixa etária. Percebe que o currículo não foi feito sem ter feito uma análise, um estudo, né? Dos estudantes, das crianças, né? Nesse crescimento todo deles. A gente tem que ter uma construção de conhecimento, e a construção de conhecimento ela vem através do desenvolvimento dessas habilidades que estão lá no currículo e que elas nos remetem
a formar cidadãos. Isso é muito importante. Vamos lá. Em continuidade, eu trouxe um recorte aqui do 6º ano. E como eu sei que vocês vão estar com o caderno aí na mão, não só do 6º ano, quem está com o 6º ano vai sair ganhando, gente, porque eu estou com o 6º ano aqui hoje. Mas o 9º, o 7º, 8º, 3º, 2º, 4º ano, todos eles vão apresentar isso. E eu queria trazer isso aqui para vocês, porque eu acho que é muito importante a gente identificar isso dentro do caderno. Como eu falei lá atrás, eu coloquei num quadro, né, sobre as situações de aprendizagem e o que vem dentro dela. Então vamos lá, olha, nessa unidade temática esporte, nós temos 3 objetos de conhecimento, tá? No caso, essa situação de aprendizagem que eu vou apresentar aqui para vocês, o primeiro objeto de conhecimento é esportes de invasão, o handball, tá? Então a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre isso. Então aqui do lado, ó, eu coloquei um balãozinho que está dizendo aí habilidades para serem desenvolvidas ao final da situação de aprendizagem. Porque eu pus o quê? Eu coloquei situações de aprendizagem, por quê? Porque são, aqui ó, eu tenho 3 objetos de conhecimento. Cada situação de aprendizagem vai desenvolver um desses objetos de conhecimento. Uma vai ser de esportes de invasão, a outra vai ser de esportes de marca, que é o atletismo, no caso, e a última situação de aprendizagem vai desenvolver os esportes paralímpicos, ok? Que também tem todo um olhar, né, para os nossos estudantes, até onde o que eles conseguem fazer, né? É muito importante que nesses esportes paralímpicos aí, vou falar isso aqui agora no início, porque ele está como objeto de conhecimento, vocês tenham esse olhar para os nossos estudantes que são da educação elegíveis, da educação especial. E mesmo que vocês não tenham, é importante que esses esportes paralímpicos eles sejam desenvolvidos na aula e que eles experimentem e tenham essa fruição também deles, né? Porque os nossos estudantes eles têm que se pôr no lugar do outro. E a empatia é uma das competências socioemocionais que elas precisam estar presentes e precisam ser desenvolvidas nos nossos estudantes, né? E a partir do momento que eu me coloco no lugar do outro, fica muito mais fácil de eu entender e de conviver com esses estudantes, né? Então vamos lá, diagnóstico inicial. Esse diagnóstico inicial, ele foi colocado aí para colocar como instrução para o professor. Então é importante ler, né? Porque nele ele te dá um norte de como iniciar essa situação de aprendizagem. Olha lá, ó. Durante os anos anteriores, os estudantes tiveram contato com práticas lúdicas e esportivas, pré-desportivos e esportes, ok? O esporte como ludicidade até o 5º ano, porque a gente coloca regras, né? Mas é importante que se falem das regras dos esportes, mas eles precisam aprender de maneira lúdica, tá? É bem importante pontuar isso. A ludicidade faz parte da aprendizagem. Continuando. Para esse momento, será necessário que você realize um levantamento sobre o que os estudantes já sabem sobre os jogos pré-desportivos, né? Então, esse levantamento é muito importante. Então, esse diagnóstico inicial aqui, ó, que é a instrução para o professor, leia. Inclusive, o caderno do 6º ano, quando eu vou trabalhar o caderno do 6º ano, que na verdade ele vem lá, Educação Física, 1º semestre, estão todos os cadernos lá. Anteriormente, ele tem as competências socioemocionais, que é muito importante a gente ler, fazer uma leitura e uma reflexão, né, quando a gente for ler aquelas competências socioemocionais. É muito importante. E também, antes dessa unidade temática aqui, iniciar a situação de aprendizagem, nós temos algumas dicas
sobre os alunos elegíveis da educação especial. Ali também tem informações para vocês. E como eu disse lá no início da nossa TPC, que eu falo demais às vezes, a gente tem que ler o caderno, tá? É o caderno que a gente tem que ler. É o currículo que a gente tem que ler. A gente não tem que ler a partir de... eu peguei 6º ano, unidade temática esporte. Então vou trabalhar esporte. Não, não é isso. A gente tem que construir o conhecimento dos nossos estudantes. E para isso, nós precisamos ter um embasamento. Certo? Na próxima, olha lá, situação de aprendizagem 1. Handball e suas características. Aí eu coloquei um balãozinho ali, sondagem. Vamos conhecer um pouco mais os esportes de invasão. Abordaremos especificamente o handball. Esporte de invasão. Opa! Nossa, Pro, eu acho que eu ouvi isso há uns anos atrás. Eu acho que eu no anterior. Esporte de invasão. Pro, não é aquele... Não é aquele que parece aquele rouba-bandeira, eu acho que era o nome. Às vezes eles falam, viu? Não achando que eles não vão falar, porque eles falam sim. Já dei muitos anos aula no 6º ano, gosto bastante do 6º ano, inclusive. A maioria das pessoas não gosta, mas eu gosto bastante. Porque eles ainda estão construindo o conhecimento deles, é muito legal. Correm, pulam, mas é da maturidade aí. Então, quando eu vou fazer uma sondagem, que está ali, ó, etapa 1, sondagem, eu vou fazer uma roda de conversa? Posso fazer uma roda de conversa? Então, vamos lá. Mas é só uma conversa? Vou ficar conversando, blá, blá, blá? Não. Eu tenho que ter perguntas. Tem que ser perguntas que tenham uma finalidade e uma resposta, não de sim ou não. Você já jogou o handball? Não. Ou você já fez? Não, não é assim, né, gente? Eu tô brincando aqui, mas às vezes quando a gente chegava a fazer a roda de conversa, os alunos mesmo, eles começavam a fazer esse sim e não. Eu falo, não, para todo mundo, nós vamos começar tudo de novo, né? Então, a gente tem perguntas e respostas. Também não tem? Temos perguntas e temos respostas. Às vezes não temos respostas. Mas quem que vai responder? Será que sou só eu? Ou será que o estudante que está ali, ele tem uma resposta para mim? Será que nessa roda de conversa aqui tem aquele que fica quietinho e não responde nada? Eu não quero responder hoje, eu não quero falar hoje, né? Será que é possível delimitar perguntas e ou respostas? Então, isso aqui, ó, é uma reflexão para vocês, né? Quando eu vou fazer a sondagem, eu preciso ter um direcionamento pontual com meus alunos, com meus estudantes. E se eu for observar lá dentro do meu caderno, do 6º ano, que é o que a gente está falando aqui, né? Será que eu vou encontrar isso? Ou do 7º, ou do 9º, ou do 2º aninho, e assim sucessivamente? Vamos ver então. Olha lá. Após relembrar os esportes já praticados a seguir, você terá a oportunidade de vivenciar alguns jogos pré-desportivos que envolvem o handball. Vamos experimentar agora esses jogos? E aí? Naquela sondagem anterior, vamos falar novamente sobre o slide anterior. O que eu vou perguntar para o meu aluno? Você estava no 5º aninho ano passado. Que esportes ou que jogos você praticou? E diante das respostas dele, você pode fazer o quê? Colocar na lousa as respostas que eles forem dando, para que eles anotem no caderno, ou montar um flip chart,
ou mesmo na quadra você pode fazer essas perguntas para eles, e monta grupos. Olha, eu lembro do esporte do rouba-bandeira, faz um grupo aqui, eu monto um grupo de outro tipo de atividade que eles queiram falar sobre invasão. E assim eu vou construindo a minha habilidade. Aí, ó, eu deixo eles jogarem o jogo. Tá? Por exemplo, vamos colocar o jogo de aqui, vamos pensar... tô brincando com vocês, não estou pensando não. Eu gosto muito do rouba-bandeira e eu vou repetir ele. Não gosto da queimada como jogo de invasão. Acho ela para trabalhar umas outras habilidades, um outro tipo de situações ali. Mas o rouba-bandeira, eles vão viver novamente esse rouba-bandeira, né? Eles vão viver a queimada se vocês optarem, porque isso é uma fala minha. E outros jogos que vocês achem pertinentes ali no momento. Então vamos lá. Vocês conheciam os jogos vivenciados durante a aula? Com quais vocês se identificam mais? E aí? Esses alunos vão registrar isso, né? Tanto que está aí no caderno de vocês, no caderno do professor, ele está em azul. Espera-se que os estudantes relembrem os jogos vivenciados nos anos anteriores. E aí? Quais jogos você sentiu mais dificuldade em realizar? Por quê? Aqui, ó, é uma resposta pessoal, mas mesmo ela sendo pessoal, o que a gente espera dele? Que eles reflitam sobre as suas dificuldades e que pensem em estratégias para auxiliar na superação de suas dificuldades. Ai, Pro, eu não consigo correr, eu sou muito devagar. Eu acho que eu não vou conseguir correr lá e voltar, não. Então, para a gente resolver essa situação que você não consegue correr tanto, será que se você ficar aqui fazendo uma marcação numa área menor, você não vai precisar correr tanto? Será que a hora que ele voltar e você perguntar para ele, e aí, como é que foi essa situação para você? Você achou que é mais fácil? Jogo dos 10 passes. O que vocês fariam para que todos conseguissem participar ativamente? O jogo dos 10 passes também é um jogo pré-desportivo para o handball. É um jogo bem interessante. A gente coloca algumas regras para que eles não arremessem a bola antes do gol. Então, esses 10 passes são os passes que têm que ser realizados antes de ter o arremesso ao gol. Né? Eu acho que a maioria de vocês deve conhecer. Né? Espera-se que os estudantes reflitam que o trabalho em equipe e as estratégias como, por exemplo, a troca de passes rápida é fundamental para a dinâmica do jogo. Eles precisam perceber, primeiramente, que o passe não pode ser de um para o outro. Então, você coloca uma regra aí, ó, eu vou jogar a bola para você, mas você não pode devolver para mim, você vai ter que passar para outro, e assim sucessivamente, até eles chegarem perto da área do handball e arremessarem no gol. E eles têm que identificar isso. Como é que fica mais fácil? Será que se eu colocar as regras, por exemplo, eu vou colocar um time jogando contra o outro, e esses dois times, eles podem ficar onde eles quiserem na quadra. Mas se eu criar uma regra que quem está defendendo tem que ficar na frente da área, quem está atacando vai ficar fazendo os passes até fazer o arremesso, como que é mais fácil? O que eu tenho que modificar? Então, eles têm que saber identificar isso. Essa é a questão aí. Aí vocês fazem uma socialização, isso é muito importante, porque... e aquele aluno lá, da questão do quadro anterior, que ele não falou nada, que ele não soube
se expressaram, não falou nem dos 10 passes, nem o rouba-bandeira, nem a queimada, ou nenhum outro jogo de invasão, faça com que ele participe, né? É importante também ter esse olhar para esse estudante. Crie algumas estratégias para que ele aprenda também a se colocar, a falar ali no momento que está tendo a socialização, tá bom? Olha lá. Aí a contextualização. O que ela está dizendo aqui? Professor, ainda durante a etapa 2, proporcione a todos os estudantes a oportunidade de expressar os conhecimentos que possuam sobre o handball. É importante partir dos conhecimentos que os estudantes já possuem, proporcionando os momentos de explanação e de valorização de suas contribuições. Ó. Isso que eu acabei de falar. Eles têm que saber dessa importância, né? E aí tá a problematização e a contextualização que eu coloquei lá no quadro anterior, ok? Lembra lá, estava lá escrito também busca de dados. O que é essa busca de dados? Olha lá, construindo minha trilha do conhecimento, atividade 2. Etapa 1 da atividade 2. Investigando. O que ele tem que fazer? Chegou o momento de construir a trilha do conhecimento. Em grupos, vocês vão realizar uma pesquisa que deverá conter registro em forma de imagens, vídeos, filmes, fotos, resumos, anotações das principais ideias, reportagens e até mesmo desenhos feitos por você. E aqui ele vai buscar tudo que ele achar do handball, as imagens, os vídeos que ele achar, as pessoas que já jogaram handball. Tem o handball do Brasil, mas tem o handball do mundo, tem o handball tal. Mas você vai construindo esse conhecimento dele. Aí ele vai pesquisar, pesquisou, beleza. Atividade 3, de onde surgiu o handball? Aí ele vai contar um pouquinho da história. A gente não está falando sobre leitura e escrita, tá? Nesse momento, é a parte da leitura e da escrita desse aluno. Porque ele vai buscar os dados. E a hora que ele trouxer esse dado para você, ele vai ter que ler. Ele vai ter que escrever, né? E aí você vai construindo junto com ele essa leitura, né? E essa interpretação de texto. Porque ele pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de uma história do handball, ou mesmo lá da investigação lá do handball, onde ele esteja, como ele é jogado. Então é muito importante nesse momento você solicitar que ele reescreva o que ele leu lá na internet, né? Não por si só colocar e trazer para você um Ctrl+C, Ctrl+V, porque isso é muito fácil, né? Todo mundo sabe fazer. Então, quando eu leio e eu vou reescrever, eu consigo construir o meu conhecimento de leitura e escrita aí, né? É uma habilidade que eu vou estar desenvolvendo. Tá, busquei dados e agora eu vou fazer o quê? Vou aplicar meu conhecimento. Olha lá. Anote as principais ideias dos outros grupos, o quadro abaixo servirá de exemplo para esse registro no seu caderno. Então, ele foi pesquisar sobre o handball no mundo, sobre no Brasil, as principais regras do handball, reconhecendo a quadra, como que é a quadra do handball, quais os principais títulos da seleção brasileira, masculina, feminina, porque isso aqui vai estar dando um norte para ele aplicar esse conhecimento, né? Quando ele vai fazer pesquisa, você também tem que, quando eles trouxerem essa pesquisa para vocês têm que separar sobre o que eles trouxeram. E para facilitar também, vocês podem até dar esses dados para eles aqui, ó. Vocês vão pesquisar sobre o handball no mundo, vocês vão pesquisar sobre o handball no Brasil. Também são várias formas, né? E aí eles vão anotar tudo isso aí e vão socializar com os outros. Cada um pesquisou uma coisa e eles vão aprendendo. Lá
no handball lá, eu achei um handball, achei um handball de vôlei de areia. É diferente. Ah, então vamos colocar o handball de areia para a gente jogar aqui. Tem regra diferente? Ah, tem, então vamos colocar. E a gente vai construindo isso com eles, tá bom? Aí aqui eu vou aplicar o conhecimento, né? Vamos jogar novamente o handball. Após a experimentação, descreva abaixo como sua equipe se organizou em quadra. Eu vou montar a minha equipe através das regras, de todo o conhecimento que eu trouxe até aqui, e eu vou jogar o handball da maneira que eu achei que está certa, né? Depois disso tudo, olha lá, o time é meu, e agora? Lembrando que eu estou mostrando para vocês onde a gente identifica toda aquela parte de sondagem, problematização, busca de dados, contextualização, tudo mais, até chegar na avaliação. Mas a sequência do caderno, ela tem também sobre ataque e defesa, que são os sistemas táticos do handball, né? E, então é muito importante isso também. Eles têm que ter essa vivência da parte tática, de ataque e defesa, para chegar nesse o time é meu e agora, né? Mas essa página lá está printada para eu mostrar que aqui existe uma avaliação, né? Como que eu vou chegar nessa avaliação? Eu vou colocar 2 times na quadra e um dos meus alunos, ele vai ser o técnico desse time e ele vai organizar esse time na quadra, né? Como que ele vai ser, como que ele vai organizar, o que que ele vai fazer, né? Ele vai colocar os alunos jogando no sistema 6-0, ele vai colocar no 5-1, no 4-2, que são os sistemas que eles aprenderam durante o transcorrer da situação de aprendizagem. Lembrando que é muito importante essa parte dos sistemas táticos serem colocados na quadra, tá? Os alunos aprendem muito mais fácil quando é prático. Lógico que a gente vai dar um ponto de partida ali dentro da sala de aula, mostrando para eles em gráficos, né? Toda a formação lá. Inclusive, eles têm no caderno a quadra desenhada, para eles colocarem o sistema tático e tudo mais. Enfim, aqui ele vai ser o técnico, ele já vai ter aprendido o handball e ele vai fazer inferências durante o jogo. Ah, você joga na defesa, você vai jogar no ataque, eu não quero que faça o drible da bola, eu quero só passes, a minha defesa vai jogar 6-0, 5-1, 4-2, enfim, qual for, tá? Então, eu vou avaliar o meu aluno assim. E aqui também, ó, aqui está a finalização da avaliação. Olha aí, avaliação. Espera-se que os estudantes tenham conhecimento ao final da situação de aprendizagem, que o handball é um esporte de invasão e territorial, né? O qual os jogadores entram no setor quadra, defendido pelo adversário, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o gol, tem que atingir a meta, né? E assim a gente vai construindo a nossa aula. Eu acho que agora ficou um pouco mais fácil da gente identificar onde estão todas essas estruturas aí do caderno, né? Que eu queria mostrar para vocês. Espero que eu tenha ajudado até aqui. Não muda nos outros anos. Podem olhar aí a sequência didática, que ela vai ser praticamente igual. O que vai mudar vai ser no ensino médio, que nós não temos habilidades de educação física, nós temos habilidades de linguagens geral, né? E no mapa também tem algumas mudanças. Mas todos eles são estruturados para desenvolver as habilidades dos nossos estudantes. Pensando nesse caderno aqui, em as 4 primeiras aulas, vou dar um exemplo como eu faria.
Já disse, não é engessado, não é uma receita de bolo, não é um modelo que vocês têm que seguir, é só como é desenvolvida, como eu pensei no desenvolvimento dessas aulas aí, tá? Então aqui, ó, plano de aula do sexto aninho, que eu vou desenvolver essas duas habilidades aqui, que é esporte de invasão, o meu objeto de conhecimento. No caso aqui, se eu fosse colocar nesse plano de aula, a unidade temática seria o esporte, né, como eu falei lá anteriormente. E aí eu coloquei assim, como estratégia de ensino aqui, aula expositiva, dialogada, que é a minha sondagem, ok? Leitura e interpretação do conceito de esporte de invasão. A minha sondagem, ela não pode ser também jogada ao léu. Eu preciso dar um norte para o meu aluno. Ó, o que é esporte de invasão? Então, de repente, eu posso trazer um texto, uma imagem, né, um vídeo, mostrando para eles o que é esse esporte de invasão. No caso aqui, eu resolvi fazer essa sondagem. Não está colocado o que eu vou utilizar, papel, ou flip chart, ou tudo mais. Mas essa sondagem vai ser feita como? Com leitura e interpretação do conceito de esporte de invasão. Essa leitura ela pode ser de imagem, de vídeo ou de um próprio texto. E a interpretação desses alunos. E aí, na segunda aula, eu coloquei uma aula prática, né, vivenciando jogos de invasão e posteriormente realizar uma discussão sobre os jogos praticados, que é lá no início da situação de aprendizagem. Então, eu fiz uma sondagem. Na verdade, eu posso vivenciar esses jogos de invasão, algum que eu tenha preparado e queira praticar ali no dia, ou mesmo aceitar uma sugestão de um deles. Isso também pode acontecer, né? A sugestão é muito bem-vinda. E aí, na outra aula, também é uma expositiva dialogada sobre o handball, porque eu preciso também conversar com eles sobre as regras, os movimentos, onde que eu posso praticar isso. E aí, de novo, leitura e interpretação das regras, qual suas finalidades. Eu coloquei aqui 4 aulas, mas às vezes, dependendo da sala, às vezes requer até mais aulas. Dependendo de como eles trabalham, qual é o feedback que eles me dão, até onde eles conseguiram chegar, né? Às vezes eu preciso que tenha mais aulas, mas fiz uma referência aqui. E aí a outra aula prática, vivenciando o handball, inicialmente com as regras que já conhece, colocando novas regras gradativamente e realizar uma roda de conversa após a vivência. Eu tenho um hábito muito interessante, que eu acho que é uma coisa bem legal, é uma dica, que toda vez que eu encerro uma atividade na quadra, ou mesmo dentro da sala, a gente precisa fazer uma finalização daquilo. Então, como eu coloquei aqui, ó, realizar uma roda de conversa após a vivência. Então, eu vou jogar o handball. Olha, eu vou colocar essa regra, essa regra, essa regra, essa regra. Você não pode driblar a bola, tem que fazer 3 passes, aí depois de 3 passes você pode driblar a bola, e enfim. E aí eu paro no momento e falo, agora a gente vai colocar uma outra regra. E aí eu paro no outro momento, agora a gente vai colocar outra regra. Depois eu não faço mais interferência nenhuma, e a hora que eu finalizo aquela atividade, eu faço uma hora de conversa para saber como ficou mais fácil para eles jogarem, de que maneira eles conseguiram finalizar, na verdade, né, essa aula. Será que estava legal? Será que não estava? Como é que estava? Será que a hora que eu coloquei aquela regra foi bom? Não foi? Então, a partir disso, a gente pensou, a gente desenvolve, né? Pensou não, a gente desenvolve nos nossos alunos essa parte crítica, que é muito importante para eles. A gente não pode deixar com que eles tenham a fala, né?
Aí, eu trouxe uma da primeira série do ensino médio, eu também trouxe um recortezinho, não vou me aprofundar tanto aqui, mas só para mostrar um pouquinho da diferença para vocês, ó, que nós temos as competências, temos a habilidade, em vez de que não é habilidade de educação física, é uma habilidade de linguagem geral, que vai ser trabalhada em educação física, em arte, em língua portuguesa, em inglês. Todos os componentes curriculares vão desenvolver essa mesma habilidade. Tá? No caso de educação física, o objeto de conhecimento aí, ó, esporte, técnico combinatório, danças urbanas, corpo, movimento e saúde, capacidade física e padrões de beleza. O que vai acontecer nesse primeiro bimestre, na verdade, nessa primeira situação de aprendizagem da primeira série de ensino médio? Vai ser desenvolvido o quê? Essa habilidade 103, né, que eu acabei de citar. E o que a gente vai desenvolver aqui? Corpo, saúde e beleza. E o que vai ter aqui? Padrões de beleza. Olha lá, ó. O corpo fala, combatendo preconceitos. Eu tenho uma competência que rege essa situação de aprendizagem. Eu tenho uma questão norteadora. Olha lá, como se constroem as visões sobre o corpo. Isso é para você, professor. Como é que o aluno, como estudante, como é que ele constrói essa visão sobre o corpo? Aí, ó, situação de aprendizagem 1. O que tem aqui? Instruções para o professor. De novo, a sondagem. O que meus alunos sabem sobre padrão de beleza? Será que ele foi sempre assim? Será que as pessoas mais gordas antigamente não eram mais bonitas do que hoje? Que hoje os padrões de beleza são diferentes dos antigamente. Se você olhar uma foto de um pintor renascentista lá de 1800, 1850, sei lá, enfim, eu sou péssima em data, mas se a gente pegar um resgate histórico aí, as mulheres elas eram pintadas, né, todas bem gordas, né, bem saudáveis. E hoje os padrões de beleza mudaram. E como que eu vou construir isso no meu aluno? Como que foi esse padrão de beleza corporal? Como é que ele é? Ele foi sempre assim? Então aqui está a sondagem. Aqui está a problematização para esse aluno. Olha lá. É preciso, pois, problematizar o tema com os estudantes. Por que perpetuamos essa consideração de corpo perfeito? Essa é uma parte muito interessante da educação física. O padrão de beleza, ele remete muito à saúde, tá? Então, tem aqueles nossos alunos lá que falam assim, eu queria ficar fortão, mas eu queria tomar anabolizante. Não, a gente tem que construir isso com eles. Eu vejo só a gente fortona lá na TV, aquela menina é muito magra. Então, a partir desses conceitos que a gente vai desenvolvendo neles, eles não vão tomar anabolizante, se a gente conseguir construir, com certeza, esse padrão de saúde aí. Porque o corpo perfeito é o meu corpo, né? Eles precisam entender que o corpo deles é o corpo perfeito. Para que ele tenha boa saúde, ele tem que fazer atividade física, tem que ter disciplina para fazer essa atividade física, né? Então, eu vou construindo esse corpo, saúde e beleza, que é o padrão de beleza que a gente está trabalhando hoje. Então, eu estou construindo com o meu aluno algumas questões. Eu ponho problematização, faz a problematização, não deixa de fazer. Porque ele tem que entender, ele pode debater com você, né? Por exemplo, aqui, trabalhar com exercícios de corpos perfeitos, retirados dos diversos contextos, é uma maneira de pensarmos a ruptura desses paradigmas e refletir com os estudantes sobre um olhar de corpo no seu sentido pleno, né? Será que aquele corpo que eu estou olhando ali naquela imagem, eu quero ficar igual ele, né? Então, a gente tem que construir isso dentro do nosso aluno e desconstruir algumas coisas.
E para isso a gente tem que desenvolver essa habilidade aqui. Como construir um corpo perfeito? O que será que ele foi? Por que antigamente era desse jeito e agora é desse jeito, né? Aí tá aí, ó, solicite que escolha um redator, um produtor. E na próxima atividade, que está falando esse solicite que escolha um redator, o caderno ele traz uma atividade de rotação por estação. Olha aqui. Ele dá todas o norte para vocês fazerem isso com os estudantes. Então, eles vão construir isso aí. Cada um vai estar numa estação. Não necessariamente a gente tem que fazer isso aqui dentro de uma sala de aula, tá, gente? Isso aqui dá para fazer na quadra, que é um ambiente diferente da sala de aula, torna a aula mais agradável. Dá trabalho? Dá, mas é possível, né? Aí eu faço a contextualização de toda essa parte até esse momento da situação de aprendizagem aí, tá? Como eu disse no momento, eu não vou me prolongar nesse caderno, senão a TPC de vocês vai durar 3 horas. Então, essa aqui é um exemplo, lembrando, salientando, que a habilidade da primeira série, do ensino médio, na verdade, né? Não tem de educação física, ela é de linguagem geral. Sendo assim, aqui a gente vai sugerir também, como eu falei anteriormente, um plano de aula para a primeira série, no primeiro bimestre, né? Então, às vezes a dificuldade aparece, mas ela tá mais do que clara dentro do caderno, tá, gente? Se a gente tiver esse olhar, né, tudo que eu mostrei até aqui, de identificar todas as informações que tem, a gente consegue montar nosso plano de aula. Então, vamos lá. Aqui eu peguei a habilidade de linguagens, que é da primeira série, do primeiro bimestre. Também coloquei lá em cima 4 aulas, mas como eu conversei com vocês anteriormente no outro plano de aula, isso vai depender muito da sala, da maneira como você trabalha com os seus alunos, com os seus estudantes. Então, isso pode até mudar, né? A gente não sabe, às vezes, uma sala, a primeira série A, ela reage de uma maneira, a primeira série B de outra, vai depender muito da discussão que vocês vão ter com eles, né? Então, vamos lá. Então, tem habilidade de linguagem geral, 103, analisar o funcionamento das imagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, visuais, verbais, sonoras e gestuais, ok? Mais uma habilidade aqui que a gente pode trabalhar muito bem é a leitura e a escrita, né? A reescrita e tudo mais. Aí a unidade temática e o objeto de conhecimento, eu coloquei os dois aqui nesse plano, porque na hora da leitura da primeira série, né, do caderno, a unidade temática não está pontuada ali, né, no início da situação de aprendizagem. Eu acho que vocês devem até ter identificado isso também. Mas é corpo, movimento e saúde e está falando ali sobre padrões de beleza, né? Como a gente falou agora no início do print da tela do caderninho. Então, eu coloquei aqui os dois para ficar pontuado isso, que a unidade temática que está sendo trabalhada nessa primeira situação de aprendizagem é corpo, movimento e saúde, padrões de beleza, o objeto de conhecimento, beleza? Daí, o que eu coloquei aqui? Simplesmente o que está sendo abordado dentro do caderno, né? É uma aula, mas eu coloquei uma aula expositiva dialogada, que eu gosto muito de iniciar minha aula conversando com os meus alunos, com os meus estudantes, e lá ele indica a utilização do Mentimeter. Não sei se vocês conhecem, é uma plataforma bem interessante para trabalhar com os alunos, que vocês vão fazendo ali online, né? E ele vai dar essa chuva de ideias sobre o quê? Padrões de beleza. Então, eles vão falando para você, e se você utilizar o Mentimeter, eles mesmos vão colocando e vai aparecendo na tela lá na televisão, na sala, as palavras que eles vão colocando no momento que você está dando a sua aula, né?
E o mais importante é a continuidade disso. Ah, tá bom, apareceram as ideias lá, apareceram várias palavras, várias situações, mas o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que fazer reflexões com os meus alunos. Eu tenho que conversar com ele, por que ele pensa daquele jeito, de onde que ele tirou aquela palavra, como que a gente pode refletir sobre isso, né? Então é muito importante essa discussão, né? Como está lá no mapa mental, que a gente falou de um problema, e a gente, quando apresenta esse problema, a gente tem que fazer discussões, né? Reflexões sobre isso. Então ela está aí como uma aula ou duas, vai depender do andamento da aula de vocês. E a outra é utilizando a rotação por estação, que também está sendo apresentada lá no caderno, né? Ela fala como leitura de um texto, leitura de uma imagem, vídeo sobre uma cinta modeladora, que nos meus anos 80, lá que eu era criança, aliás, tinha uma mãe de um amiguinho meu que tinha uma cinta modeladora dessa, gente, era uma coisa muito interessante, né? Como esses padrões de beleza, esses produtos, como eles eram apresentados antigamente e agora no nosso olhar de hoje, né? Acessar página de uma pessoa famosa. Então, são 4 estações. Não necessariamente você tem que fazer isso dentro da sala de aula, isso é muito importante pontuar também. Dá para fazer isso tranquilamente numa quadra. É só... Dá trabalho, né? Dá trabalho mudar. A mudança dá trabalho. Então, eu levar o computador, eu montar um texto, eu montar uma outra estação que vai precisar de alguma outra coisa que não seja dentro da sala de aula. Mas é importante isso, porque só a própria mudança do local, né? Os nossos estudantes já ficam mais felizes, vamos dizer assim. É interessante essa mudança de local de trabalho. E aí, a outra aula é através de uma questão norteadora sobre magreza, músculos, né? Está descrito aqui o que tem que ser feito. E aqui também a gente divide em grupos para nortear a pesquisa, né? O que é aqui? É aquela busca de dados que a gente falou no caderno. Que eles precisam procurar informações para eles saberem do que eles estão fazendo, sistematizar a ideia que eles estão trabalhando, né? Desenvolvendo conhecimento e criar deles mesmos, né? Será que a magreza é legal? Se o músculo, será que é legal? Como é que era? Tá? E aí eu coloquei a avaliação, que é a observação da participação dos estudantes, na leitura e interpretação dos textos, referentes aos objetos de conhecimento, o protagonismo dele, como que eles trabalham dentro de grupos, como que é a participação deles, quando eles têm que fazer algum debate, alguma reflexão, isso é muito importante. Então eu coloquei ali também os materiais, o TV, o PPT, né, do currículo em ação, do caderno, e a quadra, o pátio, que é onde vocês vão desenvolver essa aula. Espero que eu tenha conseguido dar algumas sugestões, que a gente possa ter criado, despertado, na verdade, um pouquinho dentro de vocês aí, desses estudos todos, tá? E eu queria finalizar a nossa TPC com uma frase. Faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Isso é do Cortella, acho isso fantástico, essa fala dele. E fica aqui o meu muito obrigado pela atenção de vocês, espero encontrá-los numa outra oportunidade e tenham todos uma ótima semana. Obrigada.